A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas de e-mails que eu recebo e as pessoas me questionam bastante sobre o porquê que eu me desliguei da igreja que eu pertencia, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Por que que eu me desliguei da igreja? Por que que eu saí da Igreja Deus é Amor, sendo que eu pertencia a esse ministério quase 25 anos? Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Eu confesso para vocês que eu não quero mais falar sobre isso, até porque passado é passado, né? Então aquilo que é passado, a gente não precisa ficar voltando atrás. As pessoas perguntam por que a irmã saiu, né? Por que eu saí da Deus é Amor? Irmãos, eu vou responder para vocês o porquê. Irmãos, na verdade, são muitas coisas que vai acumulando no decorrer do tempo e a gente vai ficando um pouco decepcionado com as coisas e a gente vai, né, tomando outros caminhos. Mas assim, sabe, irmãos, o que veio mesmo fazer eu me desligar da Igreja Deus é Amor foi assim, eu já estava muito triste, eu creio que um ano e pouco eu já estava já triste, né? Eu creio que faz um ano e 2 meses por assim que eu venho me entristecendo com algumas atitudes, né? Da onde eu congregava, né? Porque a gente vê que a gente é julgado pro lado e eu me sentia assim como se fosse um peixe fora d'água, né? E aonde eu vi também que não existia nada de amor, era só mesmo, ali tem um grupo, né, aquele grupinho das pessoas que gostam um dos outros, que tem mais afinidade. Então, como eu sou uma pessoa que, eu não sou de bajulação, né, então eu era jogada para escanteio, então eu me sentia muito, assim, entristecida, eu me sentia rejeitada, eu não fazia nada na igreja, assim, nada, não pregava. No começo, assim, eles me colocavam para mim fazer, depois eles me tiraram de tudo, né? E a gente vai vendo, né, que a gente não tem muito espaço para pregar a palavra de Deus. Deus começa a te usar, as pessoas parece que não fica feliz, parece que fica triste, né? E ali eles fazem de tudo para te deixar no canto mesmo, para você sair dali do meio deles. Parece que é isso, né? Mas ali eu fui ficando muito triste e sempre que eu ia na igreja, tinha pessoas que subiam no púlpito e ficavam jogando indireta, né? Sempre aquelas pessoas que fala uma coisinha, né? E ali, porque tá vendo você ali, aí começa a dizer as coisas, porque eles não têm coragem de dizer assim na frente da pessoa, né? Aí eles sobem em cima do púlpito, pegam o microfone e começa a jogar direta, que não é indireta, mas é direta, que a gente não é boba, a gente vai vendo, né, que as coisas funcionam desta maneira. Então eu fui me entristecendo por diversas coisas, são inúmeras coisas. A minha mãe, ela pertenceu à Igreja Deus é Amor, eu acredito que foi quase uns 30 anos que minha mãe pertenceu a Deus é Amor. Se não for uns 30 anos, mas chegou perto. E o desejo da minha mãe era ser obreira. Ela foi obreira em São Paulo, levantaram ela, né? Porque minha mãe é da Bahia também, como eu moro aqui na Bahia também. E lá, ela morou um tempo lá, né? E daí, lá os irmãos levantaram ela como obreira, né? Mas, meus irmãos, aqui na igreja onde minha mãe frequentava, eles não gostavam. E ali é como se a minha mãe não fosse nada. E ela tinha um desejo muito forte, porque minha mãe gostava de orar pelas pessoas, ela tinha aquele dom, sabe, do amor, de
de estar sempre orando pelas pessoas, as pessoas gostavam. E ela tinha aquele desejo, meus irmãos, de fazer a obra do Senhor, mas também não teve espaço na Igreja Deus e Amor da minha cidade. E eu acho que todas as igrejas de Deus e Amor, elas são, eu acho, né, não sei, mas eu vejo muitas pessoas questionando, falando que a Igreja de Deus e Amor não dá muito espaço para as pessoas fazer a obra. Outros já dizem que sim, que a Igreja de Deus e Amor é uma igreja muito boa, que dá muito espaço para as pessoas fazerem a obra de Deus. Então, eu não sei realmente falar, mas eu falo daqui, da onde eu congrego, porque aqui eles não dão. Pelo menos nem para todos, né? Eles têm os grupos deles que eles gostam, aqueles que eles deixam fazer a obra de Deus, e outros que eles cortam de tudo. No meu caso, eu mesmo, eles me cortaram de tudo, eles não gostavam. Logo quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, que Deus começou a me usar nos dons do Espírito Santo, aí eles me tiraram de tudo. Então eu me senti assim, eu vi pessoas chegar para mim dizer que não era Deus que me usava, que era Satanás que me usava. Então eu vi muitas pessoas se levantar contra o meu ministério, falava que Deus não estava na minha vida, que Deus não me usava. Então ali eu fui, sabe assim, meu coração ficou muito entristecido, eu fiquei muito triste. Eu vi muitas pessoas chegar para mim e falaram que não era Deus que me usava, que era Satanás. E era muita conversinha assim, sabe? Assim, aquelas conversinhas que a gente fica sabendo nos bastidores, é muita fofoca. E então aquilo ali foi me abatendo muito, meu coração entristeceu, eu ia para a igreja. Eu lembro que da última vez que fui para a igreja, eu fui com uma ceia. E quando eu cheguei lá, né, tinha uma pessoa lá que estava falando da palavra de Deus, só que na final, ali não era, ele não estava falando sobre a palavra que aquela pessoa leu. Aquela pessoa estava falando coisas que estavam no coração daquela pessoa para estilar contra mim. E eu fiquei numa tristeza tão grande que eu voltei para minha casa chorando. Só que Deus já tinha falado comigo uns dias antes, né? Deus me mostrava, eu chegava na igreja e eu, sabe, questionava algo ali para as pessoas. E naquele sonho, veio uma pessoa e falou assim para mim, disse: você está aqui fazendo o quê? Já era para você ter saído, já era para você ter ido embora, o que é que você está fazendo aqui? E eu falei assim, mas eu vou. Aí aquela pessoa falou assim, mas já era para você ter saído daqui, ninguém gosta de você, o que é que você está fazendo aqui? Ninguém vai sentir tua falta, sai daqui. Eu até conversei com uma amiga minha e falei sobre isso, né? Então foi logo, eu fui num culto e quando eu voltei, sabe, assim, foi assim muito triste, porque a gente ouve as pessoas falando algo que aquelas pessoas têm vontade de dizer pra gente, mas não diz, sobe em cima do púlpito pra ficar jogando diretas, não é indiretas, é direta, entendeu? Então a gente sabe, então eu lia a Bíblia, mas não falava da palavra de Deus, falava das coisas que tá dentro do coração para falar contra a vida do irmão. Então ali eu ia pra igreja, não sentia mais a graça de Deus, não sentia a presença, eu não tinha vontade mais de ir, porque eu me sentia muito assim ofendida, então não tinha mais vontade de ir pra igreja. E eu orava na minha casa e lia a Bíblia, eu e Deus, assim, sabe? E da última vez que eu fui, foi só choro mesmo, fiquei muito decepcionada, me entristeci muito mesmo, meus irmãos. Então, foi uma das causas que, sabe, foi um motivo assim chave, foi quando eu fui para esse culto, que foi um culto de ceia. Chegando lá, a pessoa não prega a palavra da Bíblia, vai falar, leu a palavra, mas ele não explicou aquilo que estava na palavra, mas falou de outras coisas que estavam no coração, que era referente à minha pessoa, para falar sobre mim. A gente não é bom, a gente sabe. Então naquele dia ali eu senti que o meu tempo ali já tinha acabado, que era um ciclo que estava se fechando e eu queria sair. Também por causa também do meu canal. É que os irmãos sabem que a IPDA fez de tudo para derrubar meu canal, né? Eu tomei muitos strikes da Deus e Amor, mas graças a Deus Jesus me deu vitória, né? Então ali às vezes as pessoas não sabem o que é strike. Tem muitas pessoas que sabem, outras não sabem. Então eu quero explicar para você que está aqui nesse vídeo, que você às vezes não sabe o que é para derrubar o canal. O strike, ele sacrifica o canal. O YouTube tira da plataforma e você fica sem poder fazer uma conta no Google, entendeu? Você não pode mais usar o Google, não pode mais usar o YouTube. Então eles fizeram de tudo.
Mas graças a Deus, né, meus irmãos, que Jesus é bom e existe lei também, né? Existe a lei pra gente recorrer, pra gente ir atrás e o Senhor preparou tudo pra mim, meus irmãos. E graças a Deus eu estou aqui contando a vitória. Então, eu saí da Deus é Amor porque eu não me sentia mais bem ali. E porque também os irmãos da sede mundial lá, a igreja quis derrubar meu canal porque eu falava muito assim sobre a doutrina, sabe, irmão? Sobre o, assim, porque quando nós aceitamos Jesus, quando eu vim para Deus é Amor, porque na verdade eu aceitei Jesus foi na Assembleia de Deus. Eu nasci no lar cristão, quando eu me entendi como gente, eu já era crente, né? Mas era na Assembleia de Deus. Depois, a minha mãe, ela ouvindo uma pregação do missionário, alguém levou ela na sede mundial, ela gostou, e ela disse, vou passar para aquela igreja. Porque quando ela foi lá, ela recebeu uma cura. Então ela ficou assim fascinada e ela gostava muito. Ela dizia, vou passar para aquela igreja. E eu, por causa da minha mãe, eu passei também, né? E fiquei na igreja de amor até o mês passado, tá bom, meus irmãos? Mas Jesus é bom, né, meus irmãos? O importante é que a gente não vai desistir de Jesus, não é? Então eu hoje eu estou bem, meus irmãos. Às vezes as pessoas perguntam, irmã Eli, onde é que a irmã vai congregar? A irmã está congregando? Irmãos, eu estou congregando, eu ainda não procurei uma igreja para me ficar firme ali, mas tem muitas pessoas que me chamam por ministério. Tem um irmão aqui mesmo que ele era da Deus e Amor, e ele abriu uma igrejinha, ele sempre convida a minha pessoa para me ficar lá com eles e tudo. Mas, meus irmãos, eu estou ainda procurando a permissão de Deus. Eu ainda estou orando a Deus para que Deus venha, né, me ajudar, para que Ele venha me dar a direção correta para que eu possa ir para o ministério, que eu possa fazer a obra de Deus e me sentir bem. Porque, irmãos, a pior coisa da vida é você estar num ambiente que você não se sente mais bem, que você vai para buscar a face do Senhor e aí você chega lá, você ouve palavras que destrói teu coração, que machuca. E às vezes você sai da sua casa tão ferido, tão machucado, porque nós temos problemas, meus irmãos, né? E aí você sai da sua casa e diz, hoje eu vou lá na casa do Senhor, eu vou ouvir uma palavra, né? Hoje o Senhor vai falar comigo. Chega lá para alguém subir no púlpito e ficar jogando direta para você, falando coisinha, lê a Bíblia, mas não prega o que está na Bíblia e fica falando besteira, bobagem, entristecendo o coração dos membros. Então isso é muito triste, né? Então foi uma das coisas que eu saí da Deus é Amor, porque eu já não estava me sentindo bem. E Deus estava falando comigo há muito tempo, né? E graças a Deus, irmãos, hoje eu me sinto bem, tá bom, meus irmãos? Peço a você que continue orando por mim, tá bom? E orando pelo meu ministério também, mas eu tô aqui firme e forte com Jesus e a nossa coroa ninguém pode tomar, né? A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, né? A Bíblia diz que será salvo, né? Então vamos permanecer firme com Jesus, porque não é a igreja que salva, né, meus irmãos? Quem vai nos salvar não é a placa da igreja, é a nossa comunhão com o Senhor. E é bom quando a gente vai para a casa de Deus que você se sente bem. Às vezes as pessoas dizem, mas Eli, problema todas as igrejas têm. Sim, eu sei, todas as igrejas têm problemas. Qual é a igreja nesse mundo que não tem problema? Me diz aí. Você que congrega numa igreja perfeita, diz aí para mim. Não tem, né, meus irmãos? Não tem igreja perfeita? Não tem. Todas as igrejas têm problemas. Mas um dos motivos que eu saí de Deus e Amor foi porque eu ia para a igreja, chegava lá, as pessoas subiam para cima do púlpito, né? E ficava dizendo coisinha. Até mesmo tinha pessoas que, até revelação mesmo, já chegaram para mim, revelações que eu não considero de Deus, considero da carne, para me humilhar. Então você vê ali que não é coisa de Deus, você vê que é coisa da carne. Então ali eu já pude perceber que não dava mais para mim, né? Quando foi muito assim, irmãos, eu não quero entrar profundo nas coisas, porque se eu for contar aqui e falar para vocês, vai dar, não sei se vai dar problema, porque eu não vou relatar nome de ninguém, né? E para dar processo, você tem que relatar e falar coisas, né? Que aquela pessoa acha algo na lei para poder lhe processar. Então, meus irmãos, a gente
sabe, assim, às vezes a gente fica calado para não gerar mais problemas, mas foi muita coisa, sabe, irmãos, foi muita coisa. Eu falava pra mim, quantas vezes eu cheguei pra mim e dizia assim, nunca na minha vida eu vou sair do Deus é Amor. Da Deus é Amor só pro céu. Mas, irmãos, me decepcionei muito nesses últimos tempos pra cá. Acho que de um ano pra cá eu me decepcionei bastante, né? Mas com Jesus não. Com Jesus, irmãos, nós nunca vamos nos decepcionar, não é? O ser humano é falho, irmãos. O ser humano é cheio de falhas, né? Nós temos as nossas falhas, mas Jesus é perfeito, amoroso, bom. Então, como eu falei para os irmãos que eu comecei a questionar aqui sobre a doutrina que era no tempo do missionário e depois que ele faleceu, foi outra coisa diferente. Então, a gente fazia uns vídeos aqui rebatendo sobre isso. Eu nunca questionei caráter de ninguém. Claro que não. A gente falava sobre a religião, sobre o que nós aprendemos e o que está acontecendo agora. Então, mas o pessoal não gostou não, tá, meus irmãos? Vieram com tudo para derrubar meu canal. Então, a gente fica assim, aquilo que nós aprendemos no passado era tudo errado. E agora que tá certo? E aí, como é que fica, né? Mas é assim mesmo, né, meus irmãos? O mais importante é que Deus abençoe eles, né? O pessoal lá da sede mundial, Deus abençoe eles. E Deus abençoe também a minha vida aqui, né, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos do Deus é Amor. Deus me abençoe também. E vamos permanecer firme, né, meus irmãos? Porque quem vai nos salvar não é a placa da igreja, mas é a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que ele vem buscar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não é? Então vamos ficar firmes. Jesus vem aí. E o Senhor não vem buscar a placa de igreja, não. Jesus vem buscar os lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. E não esquecendo de deixar o teu like, você que não é inscrito, se inscreva. Nós temos lives aqui todas as madrugadas neste canal. E eu quero orar por você. Então, deixa a tua inscrição aí. Deixe também o teu like, tá bom? Para ajudar aqui no canal da Irmã Eli. Que Deus abençoe e saiba de uma coisa, eu amo você do fundo do meu coração, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Então, eu penso que eu respondi os irmãos porque que eu saí da Deus é o Amor, tá bom? Eu peço que não faça mais essas perguntas não, que eu não quero mais relatar sobre essa parte, que para mim, irmãos, já passou, né? Uma coisa que já passou, que Deus abençoe os irmãos e vida que segue, né? Foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu louvo o Senhor porque eu recebi muitas bênçãos na Igreja Deus e Amor, né? Fiz muitas campanhas de oração na sede mundial, onde eu sempre estava ali, na época que o saudoso missionário era vivo, e a gente estava ali, né? Graças a Deus, era muito bom, né? Foi um tempo bom, eu creio que não foi nada perdido, não foi, porque Deus me abençoou muito, onde eu aprendi também a buscar de Deus, onde eu aprendi a orar, foi na Igreja Deus e Amor. Então eu sou uma privilegiada por tudo que o Senhor tem me ensinado no longo desse tempo. Mas tem coisas na vida da gente que nada é para sempre, meus irmãos. Nada nessa vida é para sempre. Tudo tem um tempo determinado. Tem as pessoas que falam assim, Irmã Eli, você ainda vai voltar para Deus e Amor. Irmãos, hoje eu falo para vocês, hoje, Irmã Eli, eu digo assim, no fundo do meu coração, eu não quero voltar não, tá bom, meus irmãos? Eu não sinto vontade de voltar não. Mas o amanhã, só Deus pertence. Eu não falava que nunca eu ia sair da Deus e Amor, eu falava. Eu falava direto, nunca vou sair da Deus e Amor. E olha onde eu estou, sair da Deus e Amor, né? Mas é assim mesmo, meus irmãos. Mas graças a Deus que Jesus é bom e a gente vai permanecendo. O importante é que a gente não venha desistir de Jesus. Nunca, nunca mesmo, no nome do Senhor Jesus. Mas vontade de voltar para Deus e Amor eu não tenho. Mas quem sabe, só Deus sabe o futuro, o dia de amanhã. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor. E o vídeo ficou longo.